O Fluminense empatou com Vitória no Maracanã neste domingo e jogou dois pontos dos três que estava conquistando fora. Não tem como começar uma análise e não falar dessa maneira. Tanto pelo que se esperava antes do jogo, tanto pelo que se esperava durante o jogo, tanto pelo que se projetava aos 44 do segundo tempo. A forma como acontece o resultado, contra quem é o jogo, o cenário da partida, o cenário de como acontece o gol, não deixa dúvidas de que a gente jogou fora 2 pontos nessa partida. Agora, quem jogou fora esses 2 pontos? Isso é uma discussão que a gente vai ter que ter durante esse vídeo, tá? Vamos embora. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Hoje, pela primeira vez, não estava num jogo no Maracanã no Fluminense. Já estou aqui no Chile para a transmissão de União Espanhola e Fluminense. E aguardo vocês, inclusive, na transmissão na próxima quarta-feira. Tem toda uma cobertura aqui no Raiz Tricolor sobre esse jogo da Sul-Americana, que vai acabar tendo um contexto muito importante para a sequência da temporada, né? Renato sai desse jogo muito criticado contra o Vitória. Por quê? Porque entrou muito favorito. O Fluminense tinha, sob o comando dele, 4 vitórias seguidas, o Fluminense tinha 5 vitórias seguidas. Já falávamos desde o início do campeonato sobre a possibilidade que uma sequência de jogos em casa, contendo, né, no Maracanã, contendo Red Bull, Santos, Vitória, Sport, e dá pra botar até o Vasco e o Ceará, né, que o jogo acabou sendo adiado, mostravam que o Fluminense poderia chegar no Mundial com 18 pontos. Os jogos dentro de casa, o Fluminense era favorito. Exercer esse favoritismo é uma outra história. O Fluminense contra o Red Bull Bragantino precisou do último minuto para poder fazer o gol e ganhar o jogo. Beleza, era a estreia do Renato. Na rodada seguinte, a Vitória também no Maracanã, o Fluminense de novo dependeu do finalzinho do jogo para poder sair vencedor da partida. A vitória por 1-0 contra o Santos foi importante pelo gol no final e tal, mas o Fluminense também foi um time muito mais precavido, que precisou de uma atenção extra na reta final para poder matar esse jogo. Contra o Corinthians, de novo, foi um time que não fez um grande primeiro tempo, mas se preocupou primeiro em anular o Corinthians para depois partir para cima e conseguir a vitória sendo frio, psicológico no jogo. O Fluminense contra o Vitória foi exatamente o inverso. Foi um time que conseguiu começar jogando melhor do que o Vitória, como precisava fazer. Vitória todo mundo sabia, ninguém esperava o Vitória marcando lá na área do Fluminense. Vitória não fez isso em praticamente momento nenhum na temporada. Na maioria das vezes que o Vitória foi jogar na área do adversário é porque já estava perdendo o jogo. Na maioria das vezes dentro do campeonato, óbvio que campeonato baiano, início de Copa do Nordeste, você tem um outro contexto ali de partidas, mas contra times de Série A não era essa a forma como o Carpini vem jogando. O Fluminense teve a bola e precisaria atacar. E a gente fala das escolhas do Renato. O Canóbio segue sendo escolhido pelo Renato Gaúcho. Ele parece ter perdido a certeza no Keno, tá? Não sei se ele enxerga o Keno só para um tipo de jogo ou se ele perdeu a confiança no camisa 11. Porque pelo segundo jogo seguido ele escolhe não colocar o Keno no lugar do Canóbio, nem como titular e nem durante a partida. Tanto contra o Corinthians como contra o Vitória, o perfil era de um Fluminense que contra-atacava mais. Pelo que eu tô entendendo, ele não vê o Keno, ou não vê o Keno como um ponta marcador, ou não vê o Keno como um ponta de velocidade nas costas do zagueiro. De qualquer maneira, ele continua vendo o Canóbio como titular. E o Canóbio tem, a gente já falou aqui várias vezes, o maior mérito do Canóbio é a disposição de marcação, não é a finalização. Mas enfim, se a gente tá falando do segundo tempo, vamos voltar pro primeiro tempo. Um Fluminense que do lado direito tem Samuel Xavier, John Arias e Hércules caindo por lá. Tá começando a entrosar, tá? Não tem como eu botar o Hércules nessa brincadeira e falar, vai lá, brinca aí com teus amigos aí que você nunca conheceu. O John Arias e o Samuel Xavier já jogam juntos há muito tempo, já tá na 5ª temporada, se eu não tô enganado. O John Arias chega no meio de 20... John Arias chega no meio de 21, exatamente, chega pra 2022, né? Praticamente isso, dá pra gente botar aqui na conta 22, 23, 24, e estando na 4ª temporada completa já deles. Tem muita jogada do Arias com o Samuel Xavier ali, mas o Hércules caindo por aquele lado começa a se integrar um pouco mais. Começa a entender um pouco a dinâmica, de que quando um vai, o outro volta, às vezes os dois vão para poder gerar uma tabela, às vezes os dois voltam e o Hércules que precisa se projetar. A jogada do gol sai pelo lado direito, porque o lado direito é o mais forte do Fluminense. Por quê? Porque o lado esquerdo tem o lateral esquerdo reserva, que é o René, que apesar de dando conta do recado, é o lateral esquerdo reserva. Tem um Ganso que ainda não estava 100% caindo por aquele lado, segue sem estar 100% fisicamente, entrega porque tem muita qualidade.
E tem o Martinelli, que por várias vezes se preocupa em ser primeiro volante, não dá pra desguarnecer a defesa inteira. E tem um Canóbio, que não é um jogador que tem se projetado muito para poder ameaçar o adversário. Aliás, ele se projeta, ele não tem executado bem. Então o gol sai pelo lado direito, porque é o lado mais forte do Fluminense mesmo. E é um gol de oportunismo do Germancano, dos 19 adversários. Aliás, 19 adversários da Série A, ele já enfrentou 18. Ele nunca jogou contra o Mirassol pelo Fluminense. Já fez gol nos 18. A narrativa do ano é, quando o Cano faz gol, de que o Cano tá fazendo o melhor ano da vida dele. Não é. O ano do Cano ainda é um pouco abaixo, apesar dos números não mostrarem isso, e aí a minha análise de agora, ele ainda é um pouco abaixo de 22 e 23. Por quê? Porque 22, principalmente 22, ele começa fazendo gols em jogos onde ele é muito mais decisivo. Em 2025, ele faz gols em jogos onde o nível é um pouco mais baixo, ele segue sendo decisivo, mas é um pouco mais baixo o nível. E ele precisa se provar. E tá. E o jogo contra o Vitória é tipo de jogo que ele se prova. Ele fez o primeiro gol na Série A e vai começar a deslanchar, eu tenho certeza disso. Aí, o jogo que ele não faz gol, volta o cara e fala assim, em 2024 ele tem 8 gols em 49 jogos, não sei o que, botando um monte de 24, que a gente sabe que ele foi muito mal. Então calma lá. 1-0 foi importante, parecia que o roteiro do jogo pro segundo tempo seria de mais um jogo daquele onde o Fluminense controla a partida, tipo o jogo contra o Corinthians, e que tem as suas espetadas para matar o jogo. E as mexidas do Renato Gaúcho foram para isso. E aí aqui a gente entra no ponto Renato Gaúcho. Eu vi muita gente criticando desculpa, eu costumo não entrar nessa... Eu gosto de ler a opinião da galera, ler a opinião da massa torcedora, gosto de ouvir opiniões de outros jornalistas e assim... Eu respeitosamente discordo de quem tá falando hoje, no jogo contra o Vitória, que o erro partiu do Renato Gaúcho. Que o Renato Gaúcho foi retranqueiro. E por que eu tô falando isso? Porque, vamos lá, tá? Eu vou pegar aqui as mexidas que o Renato Gaúcho fez até agora no Fluminense. Eu poderia até pegar as mexidas que ele fez nos outros jogos onde ele precisava do gol. E aí ele colocou o time um pouco mais pra frente. Mas vamos lá. Mexidas do jogo contra o Corinthians, ok? Jogo que o Fluminense já estava ganhando fora de casa. Tá? Ah, mas o Corinthians é mais forte. Tava ganhando o Fluminense, tá? Tava ganhando aos 63 de jogo. Ele, no intervalo, ele colocou o Nonato no lugar do Lima. Na teoria, ele fechou mais o time, né? Na teoria, ele fechou mais o time. Mas não, ele inverte um pouco. Ele tem... Normalmente, o Martinelli... normalmente ele tem Martinelli e Hércules, né? Nesse jogo era Martinelli e Bernal, e o Lima um pouco mais à frente. E aí o que ele faz é inverter. Quando ele tira o Lima, ou nesse jogo ele tira o Ganso, para botar o Nonato, ele passa a ter um volante e 2 segundos volantes. Ele adianta o Martinelli ao lado do Nonato e o Bernal um pouco mais atrás. Então ele começa a ganhar mais o meio de campo. E o Carpini, percebendo isso, tentou tirar o Mateuzinho do meio de campo. Quando nesse jogo... contra o Vitória, a mexida do Renato Gaúcho, ganhando por 1-0, parte aos 78, que é quando ele... aliás, aos 63, ele faz a troca, que eu não entendi ainda, vou tentar entender já aos 18 minutos. Mas quando aos 78, né, que é ali aos 33 minutos do segundo tempo, ele tira o Hércules e o Ganso e bota Bernal e Nonato, ele tá fazendo a mesma mexida para travar o meio de campo da equipe do Vitória. E aí o Carpini, ali naquele mesmo momento, começa a tentar tirar o Mateuzinho do meio de campo. Abrir o Mateuzinho na ponta, até depois voltar, 5 minutos, se eu não me engano, depois dessa mexida, ele tentar voltar com o Mateuzinho pro meio de campo, porque o Mateuzinho na ponta talvez teria mais espaço para jogar. E não teve, porque a marcação do Fluminense estava bem encaixada. Ele decide, e aí eu volto de novo para as mexidas lá da Arena Corinthians, as outras mexidas que ele faz é colocar o Everaldo no lugar do Germancano, ele fez hoje de novo. É colocar o Kevin Serna no lugar do Canóbio, ele fez hoje de novo. É colocar o Thiago Santos, aí aos 44 do segundo tempo, no lugar do Bernal e montar um meio de campo com Thiago Santos, Martinelli e Nonato. No jogo de hoje, não. Ele colocou o Thiago Santos praticamente no mesmo minuto, tirando o Martinelli. E ficou com o meio de campo com Thiago Santos, Bernal jogando um pouco mais avançado e Nonato. Não tem grande mudança nisso da parte tática. Na parte técnica tem. E aí aqui é onde eu acho que o problema que ficou exposto é um problema de elenco.
de qualidade do jogador e não um problema do Renato. Ele fez o que ele fez por várias vezes. Um volante, 2 volantes. Bota os 3 em linha, né, para poder marcar, e você tem combate no meio de campo. Desculpa, um time que tem Thiago Santos, que acabou de entrar, que tem Kevin Serna, que tinha entrado também há não muito tempo, tinha menos de 30 minutos em jogo, e Nonato e Bernal, esse time não pode deixar o Lucas Braga, que entrou, tava fresco e tal, passar no meio de 3, e aí eu vou tirar dessa conta aqui agora só o Bernal, que não tava nesse lance, tava marcando um pouco mais do lado direito, Serna, Nonato e Thiago Santos verem o Lucas Braga passar no meio dos 3 e ninguém fazer uma falta aos 45 do segundo tempo. O gol que aconteceu no ano passado foi igualzinho, só que era de um time que tanto faz, tanto fez, não tava nem aí pro Fluminense, aquele time que tava jogando contra o Vitória no ano passado. Era um time que a gente sabia e tanto que a maior parte ali foi afastada depois, ou tomou tenência. Esse time não. Esse time foi incompetência. O Thiago Santos tem um grande potencial de perigo, né? A gente fica discutindo muito quem vai ser o Igor do Renato Gaúcho de 2007. Pra mim, o Renato Gaúcho tinha coerência de botar o Thiago Santos hoje, porque o Martinelli tava cansado, bota o Thiago Santos pra poder fechar a bola aérea, se os caras tentarem. Apesar de eles terem tirado o centroavante e botado o Fabri lá, que é quem faz o pivô, não iam tentar mais bola aérea. Acho que nesse ponto a leitura do Renato acabou sendo equivocada, mas assim, é uma mudança que ele fez por várias vezes e que vinha funcionando. Destruição de jogada. O Thiago Santos não é só bola aérea, ele é volante, ele é zagueiro. Ele tem que parar a jogada aos 45 do segundo tempo e não deixar o cara correr. Hoje não foi erro. O que ele vai fazer a partir daqui começa a cair na conta do Renato. Se ele começar a inventar de ficar segurando o Thiago Santos e tornar ele a redenção do Thiago Santos, até forçando o Fluminense nisso, o Renato vai cair no erro da teimosia no Fluminense. E é a mesma coisa que eu falo pra ponta. Por que o Serna entrou no lugar do Canóbio? O Serna não acrescentou em nada na ponta esquerda. Muitos erros técnicos. E o Keno não entrou. E aí a gente vai pro real motivo da derrota do empate do Fluminense. O real motivo do empate do Fluminense são erros técnicos. Foram erros técnicos, foram atuações de alguns jogadores desperdiçando. Seja os 3 que desperdiçaram a oportunidade de fazer a falta e parar a jogada em cima do Lucas Braga, algo que o Fluminense por várias vezes soube fazer, não fez nesse jogo, seja pelos 3 gols perdidos no espaço entre o início do segundo tempo e o gol. E aí a gente vai pra conta do senhor Canóbio, tava cara a cara e não consegue acertar a bola pra fazer o gol. A gente vai pra conta do senhor John Arias. Vou falar depois já sobre o lance do pênalti pra fechar. Mas vai pra conta do John Arias também, porque não dá pra bater um lateral rápido. O John Arias sair cara a cara com o goleiro, tendo espaço pra correr, ele tem dificuldade pra dominar a bola, dá o tapa, já chegou 4, ele corta pra trás. Quando ele olha todo mundo, ele recebe o puxão, e tem o puxão mesmo do jogador, a imagem não mente, tem o puxão do jogador do Vitória em cima do John Arias, mas convenhamos também, o John Arias enfeitou também. Enfeitar ou não enfeitar não deixa de ser pênalti. Pra mim foi pênalti, tá? Não foi pênalti em cima do John Arias. Mas é nítido que o John Arias, ao sentir um mínimo puxão, ele desiste da jogada porque ele já sabia que tinha perdido o gol antes. O lance do pênalti só acontece porque o John Arias perde um gol cara a cara. Porque ele domina, não consegue dominar, a bola escapa, ele não consegue correr, tem que cortar pra trás. E aí, só um parêntese aqui sobre o árbitro, né? Vocês acham que um árbitro que no último jogo saiu xingado pelo presidente, humilhado pelo presidente do clube, num pênalti que ele acertou, porque foi pênalti em cima do jogador do Grêmio no ano passado, do Fábio, e dizendo que ele nunca mais ia apitar um jogo do Fluminense, e 6 meses depois ele tá apitando. Vocês acham mesmo que esse árbitro, na dúvida, ele vai dar a favor do Fluminense? Eu não sou das teorias de conspiração de árbitro, mas pelo amor de Deus, né, gente? Todo mundo é ser humano. Eu falei aqui antes, na dúvida, ele não vai dar. E não deu, porque era meio óbvio. Porque o pênalti não era um pênalti nítido, o cara não deu uma cortada de vôlei na bola que tava entrando no gol, né? Então, era um pênalti que tem um puxão, mas você vai ver gerando a discussão de, pô, tem um puxão, esse puxão é suficiente pra derrubar o John Arias? Eu acho que não é suficiente pra derrubar, mas é suficiente pra fazer uma falta. O John Arias se joga, porque foi puxado, e o puxão gera a falta. Então, pra mim, é pênalti. Mas não é aquele pênalti, igual foi, por exemplo, que teve lá no São Paulo, que o cara passa o bandão e é nítido na visão. E aí, na dúvida, meu amigo, ele não vai dar. O VAR que tá errado de não mandar ele ir lá revisar, pra expor ainda mais. Mas ele, na dúvida, ele não vai dar, era meio óbvio isso. Falei, ele não era pra estar apitando esse jogo. Mas aí, a tal da defesa institucional e etc, vale pra poder xingar árbitro, não pra poder travar árbitro de apitar jogo do Fluminense, sabendo que o cara vai vir mal intencionado de qualquer maneira. Agora, e outro também que tá na conta. Eu citei o Arias, citei o Canóbio, e vou botar aqui o Bernal, mas não por erro dele. O Bernal chutou bem a bola, né? A bola passou muito perto no ângulo, mas era mais um contra-ataque que o Fluminense desperdiçou.
As mexidas do Renato Gaúcho possibilitaram o Fluminense chegar aos 45 do segundo tempo com 3 jogadores, um ponta e 2 volantes, em cima do cara que tá com a bola no meio de campo, já tendo tido 3 oportunidades com muita chance de fazer o gol desperdiçadas. As mexidas fizeram chegar a essa situação. E aí o Fluminense tomou o gol porque ninguém desses 3 foi competente pra acertar pelo menos o gol. Nenhum dos 3 acertou o gol, né? Quer dizer, um acertou a bola, né, dos 3, né? Só pra vocês verem o nível. E nenhum dos outros 3 foi competente pra poder dar um empurrão, parar uma jogada com falta, a conta não pode cair nas mexidas. Agora, não pode cair nesse jogo. O que o Renato vai fazer daqui pra frente é uma outra história. Quarta-feira tem um jogo um pouco mais leve, mas vai se tornar um jogo de muita cobrança pelo resultado que foi conseguido contra o Vitória. Uma pena, ganhando era pra ser vice-líder. Talvez a gente estivesse aqui lamentando a defesa de pênalti do Everton, que poderia ser líder, mas esse empate gera um sinal de alerta sobre alguns jogadores e gera um sinal de alerta sobre o trabalho do Renato no sentido das escolhas que ele vai fazer. Ele já adquiriu moral suficiente com a torcida e com o grupo para poder começar a escalar baseado no que ele está vendo dentro de campo, não do que ele carrega do time do Mano Menezes ainda. Tamo junto, até a próxima. Valeu.